Boa tarde, pessoal. Feliz ano novo aí a todo mundo. Tarde. Espero que vocês tenham passado bem aí esse final de ano. Acredito que a maioria acabou foi pegando uma gripe, né? Boa tarde, professor. Aqui em casa, a minha filha pegou Covid e realmente eu passei esse começo de ano aí bem apreensivo, né? Acabei passando essa virada de ano meio cuidando dela aqui, tava com... Professor, Oi. com licença. É porque já passou alguns dias, né? Qual foi a última coisa que o senhor deu de conteúdo? Foi barra axial, foi? Barra axial, é. Pronto. Então a gente até agora, em metodologia direta, só viu barra axial, né? Ok. É. Tá certo. Obrigado. A gente vai praticamente terminar aqui a parte de treliças, tá? Depois fica faltando basicamente uma parte de pórtico e uma parte de grelhas, tá? A gente tem... Eu vou... Deixa chegarem mais alunos aí para a gente discutir, mas basicamente eu vou dar aí o cronograma do que nosso plano aí até o final, né? A prova de vocês ainda não consegui terminar todas por conta desse problema que eu tive aí com a minha filha, né? Pegou Covid, realmente tive que dar uma parada, não deu para terminar tudo, mas acredito que na próxima semana eu deva ter aí as notas de vocês, tá certo? Professora tá bem? Ela já se recuperou completamente? Já, ela tá bem. Que bom. Ela passou bem mal, assim, porque essa coisa é muito forte, né? Na verdade, ela teve Covid. Engraçado que agora você não sabe mais distinguir que é uma coisa da outra. Ela teve Covid, mas teve sintomas da gripe, né? Dessa gripe aí. Mas o teste acusou que ela estava com Covid. E não sei se vocês já souberam, né? Se vocês tiveram essa experiência, mas esse começo do ano começou já com os hospitais todos lotados e farmácia, todo mundo fazendo uma loucura. Eu tive que fazer teste para voltar para a obra. E eu É. visitei o hospital. A Unimed estava lotada. Lotado, tá tudo lotado. A gente fez um passeio por vários hospitais, tá todo mundo. Não passei nada divertido. E o pior que você vai, né? Esse negócio é uma faca de dois gumes. Você fica ali para testar e fica num tempão naquelas salas com ar-condicionado ali, todo mundo A gente esperou no tossindo. estacionamento. A gente não Pois esperou é. dentro, não. Quando a gente entrou na emergência e viu que estava entupido, eu só fiz dar meia volta. Peguei a senha e fiquei lá fora esperando. E nas farmácias tá desse jeito também. Então, assim, é um negócio aí que vai... espero que não comprometa a volta das aulas, né? A volta da presencial aí. Não sei nem como é que... Eu só vai depender de como vai se andar as próximas 2 semanas, né? Porque a gente está batendo recorde de casos no mundo. No Brasil ainda não. E a curva tá com um pico, né? Muito parecido com o que aconteceu ano passado. Exatamente. Começo do ano Agora, a diferença é que tá muita gente se contaminando, mas em contrapartida tem pouca gente tendo complicação e falecendo, né? Que é o que é menos mal. Agora, mas o retorno também é só para março, para o próximo semestre. O retorno seria para o próximo semestre. Acredito que daqui até lá já deva estar. Se Deus quiser, daqui para lá a gente vai estar numa situação melhor, eu acho. Vai. A maioria já vai estar até com a terceira dose. Vocês não tomaram a terceira dose ainda não, né? Eu já tomei. Não. Daqui a pouco. Ainda não. A minha é mês que vem, professor, né? A minha é no final desse mês. Como é, Luan? Você colocar alguma coisa no chat aí, não consegui ver. O senhor acha que poderia ser viável no próximo semestre, pelo menos as aulas EAD e as provas presenciais? Rapaz, eu confesso para vocês que eu não faço a menor ideia de como vai ser. A universidade soltou
umas diretivas aí, mas muito vagas, sabe? É aquele negócio muito bonito, assim, manter distanciamento, 1 metro. Como é que a gente vai manter 1 metro na sala? Não cabe nem uma Não turma cabe nem 20 como pessoas essa direito. aqui, não cabe nem os alunos direito. Tá entendendo? É aquele negócio do quem é que vai cobrar essas Quem vai coisas de fiscalizar? vacinamento que tem, né? Eu sei lá como é que vai ser isso aí. Espero que não seja o professor na porta da sala tendo que olhar isso aí, né? Mas dava para inserir no próprio Siga um Pois link é, pro cara eu tô anexar, achando assim que está ainda muito lento, né? Muito, não passar no sei. discurso. É. E esse ano é um ano complicado, como vocês sabem, né? Ano de eleição e dentro da universidade não era para acontecer esse tipo de coisa, mas acaba acontecendo também, uma coisa muito ligada com a outra, e eleição também implica na eleição do quadro, né? Do quadro eletivo da universidade, e acaba tendo alguns interesses aí. Eu não sei como é que vai ficar. Mas pessoal, então para a gente dar prosseguimento aqui no nosso plano, tá certo? A gente está um pouquinho atrasado em relação ao Evandro e ao Macário, só que eles vão fazer umas atividades que eu não vou fazer, tá certo? A gente tem tempo aí de sobra para concluir o, o conteúdo, tá certo? E assim, eu vou me confirmar com vocês isso aí, mas eu estou pensando em não fazer esse segundo trabalho, tá? Acho que já é suficiente aí, a prova já foi grande, vocês vão fazer 2 provas no trabalho. Não tem como eu cobrar isso aí, não tem tempo. Acabou que a turma ficou grande demais, né? Vocês entregam o trabalho. O ideal seria que a gente tivesse aquelas aulas de apresentação para vocês serem arguídos e tal, mas no nosso caso não dá, porque são muitos, né? A gente foi desfavorecido aí também pelos feriados, tá? Então eu estou querendo não ter essa segunda parte aí do trabalho, porque é muita coisa para eu corrigir, muito demorado, né? Diga aí, Mário. Professor, tirando o segundo trabalho, o percentual que seria a nota de trabalho na média continua o mesmo? Seria a nota daquele, né? Que eu, na verdade, a primeira parte do trabalho seria uma nota, né? A segunda nota seria a média das provas, tá certo? Tá certo, professor. Vou ler aqui o comentário do Luan aqui. Se a prova não for aloprada, professor, tudo bem. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, certo? Eu vou pedir encarecidamente, vocês fizeram a prova, vocês sabem, vocês não saíram muito bem, né? Mas a razão, pessoal, é porque não tem como nessas disciplinas vocês ficarem deixando para estudar isso aí na véspera. Não tem, não tem. Eu vou fazer uma coisa com vocês aqui que eu acho que quem fizer não vai ser uma brisa à prova, tá? Não tem como complicar. É uma treliça, é um poste que eu vou colocar, não tem como. Agora, se vocês não fazem nenhuma vez, deixa para fazer a primeira vez na hora da prova, realmente não dá, não dá. A nossa prova é na terça-feira. Na aula passada foi domingo, quando eu abri o telefone, tinha 200 e tantas mensagens. Eu ia ler de uma por uma para responder, eu não vou, né? Não vou. Eu vi que vocês estudaram tudo na prova, na véspera, desculpa. Tá certo? Hoje eu vou fazer um exercício com vocês e a gente vou passar um outro para vocês fazerem, tá? É como eu digo, eu gosto sempre de falar isso. Nos Estados Unidos, quando eu era monitor lá, os alunos, ninguém tem medo de prova, tá? Ninguém. Por quê? Porque tem muito trabalho, né? Tem muito homework, coisa que a gente não faz aqui. Mas esses trabalhos que vocês vão fazendo ao longo da disciplina, quando você chega na hora da prova, é a mesma coisa, tá? Não tem como, não vou inventar. Não vou inventar novidade. Você tem que estar afinado. Vocês reclamaram do tempo, né? Eu fiz aquela prova de vocês em 1 hora, vocês tiveram 3. Aí vocês, professor, mas você que fez a prova, tudo bem. Eu geralmente coloco, a gente, né? Geralmente coloco o dobro do tempo, tá? Agora que a pessoa está fazendo a primeira vez, né? Ela vai fazer aquilo muito lentamente, não tem a manha de fazer já.
Por exemplo, os carregamentos. Você faz tudo de uma vez, pessoal, tudo de uma vez. Vai vendo aqueles engastamentos, vai colocando logo tudo de uma vez, né? Outra coisa, tinha uma questão muito mais fácil, a segunda parte muito mais fácil que a primeira. Vocês foram começar pela mais demorada, tá certo? É aquele negócio, né? Realmente eu vi muita gente se mexendo aí no domingo e na segunda. Aí fica difícil. E aí? Professor, quando é que vai ser a segunda prova mesmo? Esse é outro ponto aí que a gente, no coisa que eu passei para vocês aí na ementa, estava marcado para o dia 15, tá certo? Pois é. Dia 15 já é fora do dia 10, né? Que é o último dia, tá certo? É possível, eu só estou com medo, tá? Eu vou responder essa sua pergunta na próxima aula, eu só estou com um pouco de medo de, como são muitas provas, eu ficar muito atarefado na correção e não dá tempo de lançar essas notas até o prazo que eu tenho. Dá um trabalho desgraçado da gente lançar a prova e não. Professor, o que dá mais trabalho para o senhor? O trabalho ou a prova? Porque aí o senhor escolhe o que tem menos trabalho, né? Não? Eu não posso deixar de fazer duas provas, tá? A prova minha é Então. mais. Então realmente. As duas coisas dão muito trabalho, né? Só que o trabalho, além de ser mais extenso, são 10 turmas, a prova são 40, né? 40 provas. Certo? Se o senhor tem que fazer a prova, então realmente não tem muito o que fazer. Só colocar talvez uma prova menor, só que o senhor pode tentar, né? Não sei. Vamos ver. Agora a prova, pessoal, já adiantando, não tem nada de novidade, né? O que a gente faz, os exercícios que a gente faz, que vocês fazem, tá? Não tem muito mistério, não. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente falou de barras, né? O Arthur perguntou aí o que é que a gente viu, tá? A vantagem dessa disciplina é meio que ela não tem muita coisa para estudar, né? Não tem muita coisa para estudar. Você aprende um método, tá? E o método se aplica a muita coisa. A gente vai aqui didaticamente passando de passo a passo, mas, por exemplo, tudo que a gente viu na aula de barras, agora, com esse passo adiante, né, que é os da treliças, que a gente vai ver, a gente vai aumentar o número, né, de graus de liberdade do elemento, tá certo? Se você já começar por aqui, é como se você não precisasse nem olhar a barra, tá? A gente faz para ir progressivamente no conhecimento, né, como vocês estão aprendendo, mas uma vez que você entende o que é que você está fazendo aqui, por exemplo, já não precisa ir estudar as barras, porque se você sabe fazer isso aqui, você sabe fazer as barras, e mais lá na frente do mesmo jeito, quando sabe fazer as grelhas, sabe fazer tudo, tá? Então, assim, não tem muita coisa para estudar, não é prática mesmo, é prática ver como é que faz, sentar e fazer para não se atrapalhar nos passos, né? Para não demorar muito tempo naqueles passozinhos repetitivos. Aqui é como eu venho falando sempre, né? Desde o começo, é um negócio mecânico que é feito, foi pensado para ser implementado em computador, tá? Então, como não dá para a gente fazer uma prova para vocês implementarem, vocês têm que fazer na mão, um exercíciozinho pequeno, na mão, mas a ideia um negócio mecânico mesmo, vai fazendo aquilo ali sem pensar, tá? Seguindo o passo, como um computador faria, né? Agora tem que entender os passos. Então, pessoal, hoje a gente vai falar das treliças, tá? Treliças planas aqui, né? Treliças você já conhece, não precisa falar. As treliças aí na engenharia civil são muito utilizadas em cobertas, né? Treliças de madeira, treliças metálicas, muito utilizado em pontes também, tá? E você também tem, né? É muito comum em estruturas metálicas, você ter, principalmente nas estruturas metálicas temporárias, você ter vigas e colunas treliçadas também, tá? Aquelas estruturas que se montam ali no aterro, né? Final do ano, quer dizer, no final do ano, há uns anos atrás, esse ano não teve nada. Mas aquelas estruturas de alumínio, elas são compostas aí de vigas e colunas formadas de treliça, tá? As barras de uma treliça, como vocês sabem também, aqui não tem nada de novo, elas só são submetidas à força normal, tá? Não tem força, não tem esforço cortante, nem tem momento fletor. A treliça ela é pensada para trabalhar só com forças normais, axiais, tá certo? Tudo que está fora do eixo, né? Força cortante, momento fletor, se existir isso aí é porque a sua treliça está errada, tá certo? Não tem, ela é representada por esses nós para justamente indicar, tá?
que todo nó é uma rótula, né? Cada nó da treliça plana apresenta apenas 2 deslocamentos, não tem rotação, tá? Ela é livre, é uma rótula livre para rodar. Tá certo? Então, o elemento de treliça, pessoal, diferentemente do da barra, né? Ele tem 4 graus de liberdade. A gente viu, né? Vocês talvez não lembrem aí, mas dando uma relembrada aí depois no final da aula, vocês vão, essa semana, vão dar uma lida, né? Para não acumular, como eu venho falando aí. Vocês vão dar uma lida e vão ver que a barra, a gente começou com 2 graus de liberdade só, tá? Na treliça, né, por conta, né, do caráter espacial da treliça, né, a treliça ela sempre está no espaço, pelo menos bidimensional, né? Existem treliças espaciais, a gente vai tratar aqui das treliças planas, mas ela tem, né, as suas coordenadas x e y aí, tá certo? Então, é difícil obter as relações entre força e deslocamento diretamente utilizando os graus de liberdade globais. Por quê, pessoal? Porque a treliça está sempre inclinada, né? Com exceção dos elementos que estão ou na horizontal ou na vertical, né? Nesse caso aí, são os 2 únicos casos onde eu tenho, né? Onde seria possível eu resolver, né? Com um elemento de barra, onde ele seria igual ao elemento de barra, com exceção, todos os outros elementos que estão inclinados, eles têm, né, 2 graus de liberdade, ou seja, cada ponto, cada nó, ele pode se mover tanto na vertical quanto na horizontal, tá certo? Então, para a gente fazer isso aí, tá? Utilizando os graus de liberdade, quando eu fosse olhar, né, a relação entre força e deslocamento, principalmente as forças internas, né, ficaria complicado. É muito mais simples, tá certo? É muito mais simples que a gente cria um sistema local, né? Um sistema local. Eu estou falando sistema aqui de coordenadas, tá? Coordenadas geométricas. Vocês veem que até agora, né, na mecânica, na resistência dos materiais, sempre o sistema de coordenadas ele é ortogonal e ele coincide com o eixo principal das peças, né? Sempre assim. Na viga, você tem um eixo principal da viga coincidindo com o eixo X, por exemplo, né? O eixo Y. Isso facilita bastante no cálculo, principalmente dos esforços internos, né? Que são definidos já levando em consideração que você vai ter esse sistema de coordenadas. Por exemplo, numa viga, as forças normais, né? Que são perpendiculares à face, né? Ao plano que eu estou considerando, né? Você define aquelas forças, tá? Você define a tensão como a relação entre o momento vezes a altura dividido pelo momento de inércia, né? Você tem as forças, os esforços cortantes, que são tangenciais, né? Ou seja, se a gente pegar uma viga, a gente tem os esforços normais e os cortantes. Sempre foi assim, né? Em todos os elementos, o sistema de coordenadas coincidia com o elemento. No caso da treliça, pessoal, a gente tem um problema, porque a treliça tem vários elementos e cada elemento tem uma inclinação, né? Tem uma orientação. Então, para resolver esse problema, tá? A gente vai criar uma coisa que é muito comum em elementos finitos, que é a ideia do sistema de coordenadas local, tá certo? E o sistema de coordenada global. O que é que isso quer dizer? Tá? O sistema local é o sistema que eu vou aplicar quando eu estiver analisando o elemento isoladamente, tá certo? Por exemplo, esse elemento aqui da treliça inclinada, tá? Eu vou utilizar aqui as forças, tá? O meu sistema de coordenada para calcular os esforços internos, assumindo que ele está, né, que o sistema local ele coincide com o sistema, né, de orientação do elemento, tá certo? Enquanto que os sistemas globais, tá certo? Eu vou utilizar quando eu for fazer a análise global da estrutura, ou seja, quando eu estiver analisando todo mundo, né, a estrutura como um todo, tá? Eu vou utilizar no cálculo dos esforços, por exemplo, das reações de apoio, né, dos deslocamentos. Imagine uma ponte, tá? Uma ponte tem o trem tipo passando em cima daquela ponte, né? Tem aquele carregamento e tal. Vocês querem fazer o dimensionamento, querem ver quanto é que vai ser o deslocamento ali daquela ponte, se ela não vai fletir muito, tá? Quais vão ser as reações de apoio, né, nos contrafortes da ponte, aquela coisa toda.
Essa é o que a gente chama de análise global. No caso do dimensionamento de cada peça, né, a gente sabe que uma treliça, cada peça ali, cada elemento, cada barra tem que ser dimensionada. No caso do dimensionamento local de cada peça, a gente vai utilizar os esforços locais e, convenientemente, a gente vai considerar um sistema que coincide com a orientação desse elemento no espaço, tá? Então, no sistema local, pessoal, a gente vai fazer aqui a distinção de colocar essa barra, tá? Sempre que você vê a barrazinha, tá? É o local. Quando tiver sem a barra, é o global, tá? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, o 1, o 2 são os deslocamentos aqui locais, tá certo? Locais na barra, no elemento. Vou chamar esse elemento de elemento 1, tá? O elemento de barra, né? Ele é, tá certo? Ele é igual, desculpa, o elemento de treliça, né? Essencialmente um elemento de barra carregado axialmente, tá? Então, a gente sempre tem aquela mesma coisa, com a única diferença que agora eu tenho 2 graus de liberdade a mais, tá? Por quê? Porque esses nós podem se mover. O que é que eu não tenho, pessoal? Eu tenho deslocamento, é possível que esse nó se desloque, tá? Que ele gire. O que é que eu não tenho? Eu não tenho é força perpendicular, tá? Isso aí vocês já sabem, né? Numa barra de treliça, só age forças de tração e compressão que são coincidentes com o eixo da peça, tá? Isso aí não é novidade para ninguém. Aqui, a gente vai ter, aí você pode estar se perguntando, professor, mas para que eu preciso desse grau de liberdade, né? De ver se eu não tenho força, tá? Eu não tenho força, mas eu tenho deslocamento, tá? Deslocamento, imagine uma treliça aqui, tá? Uma treliça aqui, né? Suponha que isso aqui seja uma treliça de ponte, tá? Se eu aplicar uma carga aqui, todos esses nós vão ter, né, a princípio, tá certo? Com exceção desses aqui, né, dos apoios, esses nós vão ter deslocamento, tá certo? X e Y, né? Como a gente vai ver, tá? Só que quando eu for fazer a análise local, tá? Local do elemento, como eu estou olhando aqui, eu estou olhando para o elemento 1, que tem os nós. Peraí, pessoal. Aqui é o elemento 1, né? Ele tem os nós 1 e 2, tá? Ele caminha do nó 1 para o 2, isso é importante também, tá? E ele tem 2 graus de liberdade em cada nó, tá? Mas eu não tenho força, né? Sempre é axial, porque é um elemento de treliça, tá certo? Então, pessoal, no sistema local, né? O elemento de treliça é essencialmente um elemento de barra carregada axialmente, tá? Só tem carga, só tem força axial, tá? Ele tem, né? É possível que ele se desloque nas direções aqui, né? Perpendiculares também, tá? Mas não vai haver força, né? Não vai haver força, tá? Para que isso aconteça, a gente vai ter que montar a matriz de rigidez de forma apropriada, tá certo? De forma que esses deslocamentos aqui não causem nenhum esforço, né? Se isso acontecesse, tá certo? Seria errado, porque imagine que eu tivesse uma força aqui, né? Nesse nó, por exemplo, se eu fosse fazer aqui o método das seções, obrigatoriamente eu teria que ter uma força, um cortante aqui no meio dessa barra para contrabalancear isso aí. A gente sabe que isso não é possível, né? Nas treliças. A treliça ou está comprimida ou está tracionada, tá certo? Então, pessoal, como essa barra ela tem 2 graus de liberdade, tá certo? Ela pode sofrer variações no seu comprimento, tá certo? Tanto numa variação, né, horizontal, que eu chamei aqui de ΔU, tá certo? A gente vai se referir os deslocamentos aqui como U, seria o X, né? Aqui na axial, e o V perpendicular, tá certo? Um normal e outro perpendicular. Então, seria o U e o V, né? A nossa notação. Então, suponha que eu tenho essa barra L aqui, tá? E depois de aplicada a carga, né? Depois de ter aplicado a solicitação, tá? Global, né? Eu estou olhando só para o elemento por enquanto. Essa barra, ela sofreu esse deslocamento aqui, tá? Então, o nó 1 passou daqui
para cá, e o nó 2 veio para esse ponto aqui, tá? Então, o que é que eu tive aqui? Eu tive uma translação junto com uma rotação, não é? Eu posso imaginar, tá certo? Que essa barra também, né, se eu pegar aqui originalmente, né, se eu transladar essa barra aqui daqui para cá, tá certo? Trazer esse nó 1, nó 2, tá? Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque os movimentos de translação, que a gente chamou de movimentos de corpo rígido na aula passada, na última aula, eles não causam esforço, tá? A coisa está só transladando de lugar, tá? De um lugar para o outro. Não causa esforço nenhum. O que é que causa esforço? É essa barra mudar de tamanho, alongar ou comprimir, tá? Então, esses delta U's e delta V's aqui é que vão causar esforços na barra, tá certo? Então, se a barra tinha um comprimento L, né, no começo, e depois do carregamento ela ficou com esse comprimento L', tá? Eu posso imaginar, transladando essa barra para cá, eu posso, né, visualizar isso aqui como sendo um aumento tanto na direção X, de um certo ΔU, como na direção Y, de um certo ΔV, tá certo? Essas duas quantidades aqui foi o quanto essa barra aumentou de tamanho, né? Então, se eu quero saber qual é o comprimento final, L', né? Se eu estou dizendo que o que causa o esforço é o aumento ou diminuição no tamanho, né? Eu tenho que saber qual é o tamanho final, tá? Por que que eu estou dizendo que esse esforço é o que vai causar? Porque isso aqui é como se fosse uma mola, funciona como a lei de Hooke, né? Como a gente já viu, tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação. Quem é a deformação? Comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, né? Então, essa deformação é que vai causar tensão, tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui, pessoal, né, para essa figura, o que é que a gente vai ver aqui? O L', se eu usar aqui o teorema de Pitágoras, né, eu vou ver que o L' é igual à raiz quadrada do L mais ΔU ao quadrado, mais ΔV ao quadrado, tá? Se eu tirar essa raiz quadrada, eu obtenho o L', tá? Então, vamos lá. Eu tenho as coordenadas do meu ponto, né? Tanto no começo quanto no fim, tá? Então, isso aqui me permite que eu calcule, né, essa variação no comprimento, tá? Aqui, pessoal, eu preciso fazer um comentário que essa metodologia, ela é até, digamos assim, o nosso curso ele não é um curso muito básico, não, tá? Se vocês olharem, o nosso curso ele não é um curso avançado, né? Não é um curso de pós-graduação, mas a gente trata de tópicos aqui que são, né, nesse aspecto aí, a UFC tá bem servida, né, nesse caráter aí, porque os nossos cursos são bem modernos, bem atualizados, tá? E eles tratam de coisas, pelo menos do ponto de vista da fundamentação teórica, que são importantes que vocês entendam, tá? Um deles é o que a gente vai ver agora, que tem a ver com a questão da não linearidade devido aos efeitos de segunda ordem, né? Por que isso é importante? Vocês escutam demais esse termo sem entender muito bem o que é, tá? Muitas vezes, né? Algum de vocês sabe o que é. Mas eu acredito que vocês já tenham escutado bastante isso aí nas disciplinas de concreto, né? Desconsidera os efeitos de segunda ordem, tá? A gente vai ver o porquê, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente tem? A gente tem essa expressão aqui, o L' é igual a raiz quadrada de L mais ΔU ao quadrado mais ΔV ao quadrado. Eu pergunto, até aqui, tudo tranquilo? Tudo. Tudo, né? Então, pessoal, vamos expandir esse termo aqui. Se a gente expandir esse termo daqui de dentro, eu vou ficar com o quê? Vou ficar com L ao quadrado mais 2L mais 2L ΔU, né? ΔU mais ΔU ao quadrado, tá certo?
mais esse termo aqui, né? Mais delta V ao quadrado, tá? Isso aqui, todo mundo dentro da raiz quadrada, tá certo? Esse aqui seria o L'. Se eu colocar o L em evidência, pessoal, se eu colocar aqui o L em evidência para tirar da raiz, né? Para eu tirar da raiz, era como se todo mundo, eu tivesse um L ao quadrado, né? Sairia da raiz como L, né? Então, para eu ter um L ao quadrado aqui em todo coeficiente, eu vou dividir todo mundo por L ao quadrado, tá? Então, se eu dividir L2 por L2, eu fico com 1, né? 2L delta U, tá? Dividindo por L2, eu fico com 2 delta U, corto L com L2, né? Fica 2 delta U sobre L, mais delta U. Aqui é um U, tá? O meu U é meio parecido com um V, não se confundam não, tá? Delta U ao quadrado, dividido por L2, também, né? Que tá todo mundo ao quadrado, delta U ao quadrado, L2 ao quadrado, e a mesma forma o delta V, tá? Por que a gente está fazendo isso, pessoal? Computacionalmente, o cálculo de raiz quadrada, ele é lento, tá? Ele é lento. É interessante que a gente faça, né? Que a gente encontre uma forma mais rápida de calcular isso aí, tá? Vocês saberiam dizer como é que a gente pode, o que a gente poderia utilizar para calcular essa raiz quadrada de forma bem rápida, nem que fosse de forma aproximada? O que é que a gente sempre usa quando a gente quer aproximar uma função de uma coisa que não é exatamente igual, mas é muito parecida? Limite? Não, limite é você vai estar dificultando, na verdade, né? O que a gente sempre usa na engenharia, isso aí vocês vão usar demais, são as expansões por série, tá? Séries binomiais, série de Taylor, tá? Série de Taylor você expande quase tudo, né? Por exemplo, basicamente todas as funções trigonométricas podem ser aproximadas, né, por uma série de Taylor. A série de Taylor a gente vai usar aqui também, tá? Para aproximar isso aí, tá? Como é que eu tenho? Suponha que eu vou chamar todo mundo aqui, tá? 1 mais, eu vou dizer que todo mundo aqui é x, tá certo? Vou chamar esse pagode todo aqui de x, tá? 1 mais x, né? A expressão da série de Taylor, tá? Estou ficando meio sem espaço aqui. Mas eu tenho 1 raiz quadrada de 1 mais x, isso aqui é aproximadamente igual, tá certo? A 1 mais 1 meio de x, tá? Então, eu vou utilizar essa aproximação, tá? Para calcular essa raiz quadrada. Aí você diz, professor, isso aí vale sempre? Não, tá? Quando é que vale? Vale quando o x for muito pequeno, tá? Quer ver? Vocês peguem a calculadora de vocês aí, né? Se vocês colocarem valores muito pequenos de x, 0,01, 0,005, né? Isso aí a gente pode aproximar, tá certo? Aí aqui tem dois pontos, duas considerações importantes que a gente deve fazer, tá? Até agora, até então, né? A gente não tinha feito aproximação nenhuma, né? Nenhuma. Quem lembra da última aula, eu falei bastante que as expressões eram expressões idênticas, fechadas, analíticas, tá? Ela não tinha nenhuma aproximação, a gente não fez nenhum tipo de aproximação desse tipo aí, tá? A segunda questão é você ter também a consciência de saber que, primeiro, se eu estou aproximando uma coisa, né, por outra, por uma série, ao invés de tirar essa raiz quadrada de todo mundo aí, eu vou só somar e multiplicar, que do ponto de vista computacional é muito mais rápido, tá certo? Muito mais rápido. Então, por que eu estou fazendo isso? É para o meu código ficar cada vez mais rápido, né? Lembre-se que essas coisas são feitas milhares, centenas de milhares ou milhões de vezes quando você está trabalhando com uma estrutura grande, tá? Então, é muito mais rápido eu fazer isso aqui, né? 1 mais 1 sobre 2, onde o x é todo mundo aqui, né? 2 delta U sobre L, tá certo? É mais interessante que eu faça isso aí. Aí outra é aquilo que eu falei, só funciona se o x for pequeno. Aí você tem que olhar
O X vai ser pequeno, né? O que é que vocês acham? Eu estou falando de delta, né? O delta U, tá? Se a gente, só para a gente ter uma ideia, essas barras aí, vamos supor, tem uma barra aí de... uma barra de treliça, ela nunca vai passar, pessoal, dificilmente ela vai passar de 3 metros de comprimento, a não ser que seja de uma ponte, alguma coisa assim muito, muito especial, tá? Então, se a gente pegar uma barra de 3 metros de comprimento, qual é um valor aí que vocês acham de deformação que ela vai ter, né? Pelo menos uma ordem de grandeza. A gente sempre que a gente calcula deformação, se vocês prestarem atenção, o valor dá, lá é um valor X, sei lá, 5, 10, 2, multiplicado, né, vezes 10 a menos 3 ou 10 a menos 4, às vezes até 10 a menos 5, né? Então, nós estamos falando de um valor bem pequeno, tá certo? Para o ΔU, e, além do mais, ele vai estar aqui, né? No caso desse termo aqui, e desse, né? O ΔU vai estar ao quadrado, ou seja, um número muito pequeno ao quadrado, ele fica menor ainda, né? Ele fica menor ainda. E ainda por cima, vou diminuir aqui, dividir pelo L, tá? Então, esse valor vai ser um valor muito pequeno e, na maioria das vezes, desprezível, tá? Então, é possível que eu utilize essa aproximação, mas que eu tenha a consciência de que agora eu já manchei, digamos assim, o meu desenvolvimento, que até então, né, ele estava muito bem embasado, tá certo? Nas teorias aí do princípio do trabalho virtual, conservação da energia, né? Até agora a gente estava, digamos assim, imaculado, né? Eu falo assim brincando, tá? Isso aqui não é mácula nenhuma, é só um processo bem inteligente aí de você simplificar. E uma coisa que a gente faz demais na engenharia, né, pessoal? A gente olha o que é que dá para fazer, o que é que tem para hoje, né? Dá para calcular todo mundo com esses valorizinhos aí que não vão ter impacto nenhum? Tá, mas vai durar aí 2 dias, 3 dias rodando. Se eu tirar isso aí, vai passar para quanto? Ah, vai passar para alguns minutos, tá? Então, tem que ter esse jogo de cintura, tá? O que é importante aqui é que a gente saiba o que é que está fazendo. Outro aspecto que vem também disso aí, uma outra simplificação, pessoal, é a seguinte, tá? É a seguinte. O que é que eu calculo com isso aqui? O meu L', né? Meu L', tá certo? Se eu pegar essa expressão aqui, né? L' menos L dividido por L, tá? Eu vou findar com essa expressão, que isso aqui é para calcular a deformação, né? Como eu falei, é o que eu quero achar. A deformação vezes o modo de elasticidade me dá a tensão, que é o que eu quero, né? Que é o que eu preciso para dimensionar a peça, tá? Essa função aqui, pessoal, ela pode ser pensada como duas componentes, tá? Uma, aqui é como se tivesse elevado a 1, e aqui é como se eu tivesse elevado a 2, né, ao quadrado. Todos os termos aqui estão elevados ao quadrado. Isso aqui, pessoal, são os efeitos de primeira ordem, tá? Os efeitos de primeira ordem são os mais expressivos, porque isso aqui vai dar um valor bem maior. O ΔU sobre L vai ser muito maior do que essa parte aqui, tá? Do que o ΔU ao quadrado. Veja aqui que eu estou dizendo que aqui é um número ao quadrado. Se ele for maior do que 1, ele é ao quadrado, ele fica maior, né? Se ele tiver entre 0 e 1, ele fica menor ainda, né? Então, o quadrado ele vai ficar, como esse número é muito pequeno, ele vai ficar, né, bem pequeno, tá? Então, esses aqui, como estão elevados ao quadrado, são o que a gente chama dos efeitos de segunda ordem, tá? Efeitos de segunda ordem, tá? Que são, na maioria dos casos, desprezados, tá? Desprezados por quê? Porque ele tem esse caráter de ser bem menor, de não ser expressivo, tá? É uma simplificação que eu faço. Quando é que eu preciso considerar os efeitos de segunda ordem? Me digam aí, pelo que vocês já conhecem de engenharia. Eu já comentei isso também. O que é que a Magnólia fala de pilares de compressão, efeitos de segunda ordem nos pilares, o que é que ela diz? Em pilares é um parâmetro chamado de lambda. Quando ele for maior que um certo valor, você tem que considerar. Exatamente, exatamente. Em pilares e no prumo vertical do prédio, né?
que é o fator gama, né? Não é lambda, não é o gama Z, tá? Que é o quanto aquele pilar vai se deslocar, ou seja, ele tem a ver com rotação, pessoal, rotação, tá certo? Os efeitos de segunda ordem, ele tem a ver com rotação, por quê? ΔU ao quadrado, mais ΔV ao quadrado, se você imaginar, é o quanto isso aqui rodou também, né? É o quanto ele rodou aqui, tá certo? Não está bem claro, não, mas é só para vocês terem uma ideia, no caso do edifício, né? Quando você tem um edifício aqui, você tem que calcular o coeficiente gama Z, tá? Gama Z é o quanto esse... É um coeficiente que leva em consideração quanto esse prédio vai deslocar, né? Devido às ações do vento, quanto ele vai se deslocar na vertical, tá certo? Em relação à altura do prédio. Para um determinado valor de gama Z, tá certo? Você tem que fazer as considerações dos efeitos de segunda ordem, que é justamente isso aqui, tá? Deu para entender aí? Até agora está bem tranquilo, né? Não tem nada demais aí, só uma álgebrazinha, geometriazinha bem bodegueira, né? Então, como eu falei, se a gente despreza, né? Se a gente despreza os efeitos de segunda ordem, tá certo? A deformação vai ser basicamente o ΔU sobre o ΔL. Veja que aqui não tem nenhum elemento em V, né? Não tem nenhum componente em V. V é justamente a deformação, né? Que seria aqui na vertical, né? É como se só tivesse acontecido o quê, pessoal? Se eu só estou considerando o ΔU sobre L, é como se eu estivesse considerando só a barra, né? O ΔU não é o grau de liberdade, né? Não é não é o grau de liberdade na direção da barra, né? Se eu estou dizendo que não tem nenhum, eu estou desprezando aqui a contribuição do V, né? Isso quer dizer que eu só estou trabalhando aqui com os deslocamentos axiais, tá certo? É por isso, né? É por isso que a gente vai, que esse elemento de treliça ele é muito parecido com o de barra, tá? Só que com a possibilidade dele se deslocar, dele ter esse deslocamento, tá? Mas é importante que vocês entendam que essa simplificação que a gente fez, ela tem impactos no comportamento global da estrutura, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Primeiro que há para os pequenos deslocamentos, né? Essa análise aqui, ela não ficaria linear, tá? É outra coisa também. Se eu tenho aqui alguma coisa ao quadrado, tá? A relação entre deformação e deslocamento, ela não seria linear, tá? Quando vocês vão estudar não linearidade ou estabilidade de estruturas, vocês vão ver que isso acontece quando eu tenho grandes rotações ou grandes deformações, né? Que eu perco o caráter linear da estrutura, tá? Eu posso ter uma não linearidade que eu chamo de não linearidade geométrica, né? É justamente o caso aqui, tá? Então, para os pequenos deslocamentos, né, que é a nossa premissa básica aqui, a gente despreza os termos quadráticos, ou seja, os termos de segunda ordem, tá? Caso contrário, a análise seria não linear, tá? Então, qual é o problema de você ter uma análise não linear? A relação entre deslocamento e deformação, e, consequentemente, força, né, e tensão, ela não poderia ser feita simplesmente por uma multiplicação de matriz. Lembre-se que quando eu faço, né, quando eu digo que G, aqui eu tenho, né, G, que é o vetor de forças, é igual a K vezes U, ou seja, matriz de rigidez vezes os deslocamentos, tá? Isso aqui só vale para relações lineares, tá certo? Se não for linear, não dá. Lembre-se que em álgebra linear ela tem esse nome por conta disso, né? A álgebra linear só trata das relações, dos sistemas lineares. Se eu tenho um termo que tem, né, componentes não lineares ou quadráticos, eu não consigo fazer dessa formazinha simplificada, tá? Simplesmente multiplicando aqui. Não é que não dê para fazer, obviamente, vocês já devem estar desconfiando que é possível fazer, tá? Mas tem que ser feito de forma incremental e você tem que fazer uma linearização do seu sistema, tá?
em grosso modo, né, só rapidamente falando aqui, se a coisa é linear, né, se a relação entre força e deslocamento ela é linear, então é só multiplicar, né? Só multiplicar o deslocamento dessa matriz de rigidez. Se a relação é não linear, tá? Se é uma coisa do tipo assim, tá? Ela ainda pode ser feito, né? Deixa eu desenhar um negócio mais bonito aqui. Ela ainda pode ser feito se eu considerar pequenos intervalos, tá? É o que eu chamo de análise incremental, né? Eu vou fazendo em incrementos, porque nesse incremento aqui, se eu considerar que aqui é uma linha reta, não tem muito problema, né? Que em cada elementozinho desse aqui, que em cada intervalo, ele se comporta como uma linha reta, tá? Então, isso é o que a gente chama de linearização para resolver um problema de forma incremental, tá? Então, pessoal, da mesma forma que a gente, até agora tranquilo aí, deu para entender esse conceito de não linearidade, efeito de segunda ordem? Tranquilo. Tranquilinho, né? Tá. Então, pessoal, a gente havia feito também, né, de forma até exaustiva, a gente fez lá demonstrações de 3 formas, né? A gente utilizou superposição, depois a gente utilizou o princípio dos trabalhos virtuais, depois a gente olhou para energia, né? Conservação de energia, tá certo? Aqui, sem voltar, né, que a gente já passou muito tempo lá, só a gente definiu, tá certo? Através dos métodos de energia, né, que a energia externa ela é igual à energia interna, tá certo? A energia, né, o trabalho realizado pelas forças externas, ele é igual ao somatório, ou seja, a integral, né, de todos os esforços internos. A grosso modo, essa é a ideia, né, do princípio da conservação da energia. E para um elemento de mola, tá certo? Ele é, né, para uma barra, como a gente viu lá, essa energia é dada pela expressão 1 meio de EA vezes o epsilon, né? Epsilon é a deformação ao quadrado. Isso nada mais é do que a área, né? A área debaixo da curva, tá certo? Do gráfico de tensão deformação, né? Como é linear, tá certo? É o gráfico, né? Que tensão, como a gente viu, é o epsilon vezes o E, né? Pela lei de Hooke, tá? Isso aqui, a integral é a área, né? A área é 1 meio, tá certo? Do sigma vezes o epsilon. Se eu definir o sigma como E, né? Então, eu tenho essa expressãozinha aí, tá? 1 meio de EA, epsilon ao quadrado, dx, tá? Se eu integrar isso aqui, tá? Todo mundo sai para fora aqui, né? Todo mundo é constante. Eu fico aqui com a integral de 1 dx, que seria L, tá? Eu fico com essa expressão, tá? Que pelo princípio, né, dos trabalhos virtuais e pelos métodos de energia, eu também disse, tá? Que a derivada desse potencial de energia, tá? Em relação ao deslocamento específico, né, que eu quero, por exemplo, no caso aqui eu tenho 4 deslocamentos, né, o 1, o 2, o 3 e o 4, tá lembrando que o 2 é o meu V, e o 4, né, eu tenho sempre um horizontal e um vertical, horizontal e vertical. Aqui poderia muito bem ser o 1, V1, o 2, V2, tá? Mas só para manter aqui, né, chamar o vetor U, tá certo? Se eu fizesse aqui, por exemplo, a integração disso aqui, a gente fez na aula passada também, em relação a UI, ou o 1, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, né? Como é que ficaria? Seria a integral, ou desculpa, a derivada dessa expressão aqui em relação ao deslocamento que eu tivesse interessado, tá? Por exemplo, se fosse em relação ao deslocamento U1, né? Como é que ficaria? Isso aqui ficaria, se todo mundo aqui é constante, né? Todo mundo aqui é constante. Ficaria, vou colocar aqui. Esse 2 aqui vem para baixo e corta, né? 2, então esse 2 aqui sai. Tá? Fica 2, corto. Né? O 3 menos o 1, regra da cadeia, tá?
vezes a derivada da de dentro, que é, se eu estou considerando em relação ao 1, né, a derivada é menos 1, né? Tá? Então, só muda o sinal aqui, tá? Ficaria mais, aqui ficaria menos, né? Essa seria a expressão, tá? Só cortando aqui para ficar a expressão final, né? Ficaria EA sobre L menos o 3 mais o 1, tá? Então, eu faria isso aqui, né, para todo mundo, tá certo? E montaria a minha matriz de rigidez, tá? Essa matriz de rigidez, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas ela lembra muito a matriz de rigidez da barra, né? Que era a matriz de rigidez da barra quando eu considerava só 2 elementos? Era o EA sobre L, né? Só que como ele só tinha 2 graus de liberdade, quem era? Era 1, menos 1, menos 1 e 1, tá? Isso aqui era o da barra, tá? O de treliça é basicamente a mesma coisa. Vocês estão vendo que tem aqui, ó, as colunas que são referentes aos deslocamentos verticais são iguais a zero, tá? Então, todo mundo aqui que for multiplicado aqui pelo U2 e pelo 4 vai sair, né? Então, é a mesma coisa, tá? Ela pode ser obtida através da matriz da barra se eu inserir essas linhas e essas colunas nulas, tá? O que é que eu consigo com isso aí? O que é que eu garanto com isso aí? Né? Com essa matriz de rigidez? Que as forças, tá? As forças, lembra que quando tem barra é local, né? Aqui é na vertical, aqui na... Desculpa. Aqui é na horizontal, seria o U, e esse aqui seria o V, né? Todos os elementos aqui, o G2 e o G4, tá? Eu poderia até ter deslocamentos, né? Ter todos os deslocamentos. Eu posso ter deslocamento 1, o 2, o 3, o 4. Só que quando eu multiplico por essa matriz de rigidez, esses rapazes aqui, o G2 e o G4, sempre vão ser igual a zero, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Tá? Se eu pegar a minha treliça aqui, esse daqui e esse daqui, né? Que são justamente o G2, a força 2 aqui, e a força 4, vão ser iguais a zero. Tá certo? Apesar de eu ter deslocamentos. Aqui eu tive até um deslocamento, né? Suponha que eu tive aqui. Tá certo? Então, eu só vou ter os deslocamentos, o 1 e o 3, tá? E, consequentemente, as forças G1 e a força G3. Entendido? Como a gente já havia estabelecido desde o começo, né? Eu não posso, em treliça, eu não posso ter força transversal, tá certo? Perpendicular, né? Tem que ser igual a zero. As treliças não são feitas para resistir esforços transversais. Entendido? Ok. Tranquilinho? Ok, né? Isso aqui, né? A gente pode também definir de forma matricial, como sendo o vetor GE, tá certo? Ou a matriz coluna, né? G, lembrando que o E é do elemento, né? Se fosse elemento 1, seria G1, elemento 2, G2, assim sucessivamente. É igual a matriz de rigidez do elemento, tá certo? Multiplicado pelos deslocamentos nodais do elemento, tá? Então, essa é a relação, digamos, constitutiva, né? Entre força e deslocamento para cada elemento, tá certo? Para cada elemento, muito parecido com o que a gente tinha feito com a barra, só a única diferença é que agora eu tenho uma matriz de rigidez 4x4, por quê? Porque eu tenho 4 graus de liberdade para cada elemento, tá certo? Então, estabelecemos as relações para o elemento, tá? Agora, o que é que a gente precisa, pessoal? O que é que a gente precisa fazer para estabelecer, né, essa relação no sistema global, né? A gente começou aí a aula falando, né, que quando eu quero achar as forças que agem no elemento, é interessante que eu trabalhe no sistema local,
Mas quando eu vou resolver o equilíbrio das forças externas, né, as reações, os deslocamentos totais, tá certo? É mais interessante que eu use o sistema global, né? Então, você já deve estar pensando, se perguntando como é que eu faço para passar de um para o outro. Alguém sabe como é que a gente faria isso aí? Lembrando de álgebra linear, uma coisa interessante que acontece é quando a gente está estudando essas coisas em álgebra linear, a gente fica, né, achando que aquilo ali é um negócio, uma elucubração ali, que você não vai usar aquilo para nada, e o professor, geralmente, da matemática, não sabe. Na minha época era da matemática, agora né, é do Diatec, né? Professor de álgebra linear, do Diatec, pessoal? O meu, pelo menos, era da Não, o meu matemática. foi também da matemática. O pessoal Era da muito bom, matemática vem, inclusive. o pessoal da matemática vem com uma cabeça, sabe? Eles não sabem as aplicações, aí fica um negócio assim solto, né? Mas vocês com certeza lembram de ter ouvido falar das operações de mudança de base, não lembram? Sim, Quando vocês multiplicavam, né, a matriz por outra matriz, né? Ou seja, por um tensor de rotação, tá? Era o que a gente fazia, e é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, vamos olhar aqui para esse sistema de coordenada, tá certo? Suponha que a minha coordenada local, né, representado pelas barras, seja essa aqui, tá? Né? X e Y, tá certo? Lembrando, pessoal, que sempre o sistema é ortogonal, os dois são ortogonais, tá certo? Na álgebra linear, você se permite, né, porque ali é do ponto de vista matemático, trabalhar com sistemas que não são perpendiculares, né? Você muda para qualquer base, tá? Isso aí não importa. A gente, na engenharia, como está trabalhando com uma coisa física, né, a gente está mudando de um sistema que é assim, tá, para um que é assim, né? Sempre é os dois, né? Os dois sistemas, tá? São ortogonais, tá certo? Sempre é 90 graus, né? Então, se eu tenho, tá? Se eu tenho as minhas coordenadas locais, tá certo? X barra, Y barra, e eu quero transformar isso aqui no sistema global. O que é que eu tenho que fazer? Se a gente pegar elemento por elemento, é basicamente eu fazer aqui a soma das projeções, né? Fazer as projeções desses vetores, né? A gente pode entender como vetores, tá? Isso aqui vale realmente para vetor, né? Pode ser o vetor de posição, né? No caso aqui, mas poderia ser o vetor de força também, tá? Qualquer vetor, né? Não, aceleração, poderia ser qualquer coisa, tá? Não é só as bases aqui do sistema de coordenada, não. Qualquer vetor, inclusive para as forças, né, como a gente vai ver, também vale. Inclusive para o sistema também de matriz de Gibbs, tá bom? É um conceito bem geral. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, quem é o X, né? Quem é que vai ser o X aqui no sistema global, né? Que é esse aqui. O X no sistema global vai ser o quê? A projeção, né? Do X barra, tá certo? Que é quem? Quem é esse vetor aqui? É o x barra cosseno de θ, né? E eu vou ter também aqui na direção x também a projeção desse vetor aqui, tá? Que é quem? É y vezes seno de θ, né? Como ele está aqui na direção contrária ao nosso sistema, né? O nosso sistema segue a orientação do sistema cartesiano, tá? Ele é negativo, então menos y barra seno de θ, tá? Então, esse seria, né, se eu fosse transformar aqui manualmente, o x, né, o componente x seria isso, da mesma forma o y, né? O y aqui, ele não tem componentes negativos, porque as duas projeções, elas vão estar aqui na mesma direção, né? Então, seria quem? O y seria x vezes o seno de θ, né? X barra vezes o seno de θ, mais y barra, tá certo? Y barra cosseno de θ. Beleza? Então, isso aqui seria a transformação, né? A transformação do sistema local, tá certo? Para o sistema
global, tá? Então, é dessa forma que eu faço, tá? Como é que eu poderia reescrever isso aqui, né? Lembre-se que a gente está sempre trabalhando o nome dessa disciplina, antes era análise matricial de estrutura, por isso, né? A gente está sempre trabalhando com matriz, tá? Então, se a gente fosse reescrever isso aqui de forma matricial, eu poderia reescrever esse sisteminha que a gente já estabeleceu, né? Da seguinte forma, tá? O vetor, né? O vetor x é igual, vamos chamar essa matriz aqui de um certo R, vocês vão entender por que R, vezes o x não, seria... vou chamar de x aí, né? Vou chamar de u, tá? O t, qualquer vetor, né? Eu falei que é qualquer vetor, vamos chamar de t, tá? O vetor t qualquer é igual ao R, que é essa matriz aqui, vezes o t barra, né? Lembrando que esse t pode ser qualquer coisa, pode ser as coordenadas, pode ser aceleração, pode ser força, tá? É um vetor, né? Esse R, pessoal, se vocês prestarem atenção, o que é que eu fiz aqui? Por que eu chamei de R? R de rotação, tá? O que é que eu fiz aqui? Foi só rodar, né? Eu fiz só rodar essa matriz, eu não transladei ela, eu não desloquei ela de um canto para outro, nem mudei a ortogonalidade, tá? Os dois, né? Essas duas matrizes continuaram ortogonais, eu fiz só uma rotação, tá certo? Então, essa matriz também é conhecida como matriz de rotação, tá certo? Agora, uma coisa interessante, pessoal, a se observar, é que se eu quisesse fazer o contrário, né? Se eu quisesse agora passar do sistema, eu passei do sistema local para o sistema global, né? Se eu quisesse passar do sistema global para o sistema local, eu iria fazer a mesma coisa, só que a matriz agora ia ser essa aqui, tá? Que é a inversa dela, tá? Ou seja, se eu chamar aqui de... chamei de T, né? Eu disse que um vetor T... Vocês estão entendendo, né? T não é a melhor letra para representar, não, mas... Porque T a gente sempre lembra de tempo, né? Vou chamar de X, tá? É um Põe vetor. U, professor. Hã? Põe U. U. Vamos lá, U. Vetor U, qualquer, né? Eu tinha estabelecido que ele era igual ao R, que multiplica o vetor também nas coordenadas locais. A multiplicação das coordenadas locais por essa matriz de rotação me dá o vetor, né, nas coordenadas globais, tá? Suponha que eu agora vá multiplicar isso aqui por R a menos 1, pela inversa, tá? Isso aqui é a inversa dessa matriz, né? Então, R a menos 1, lembrando de álgebra aí, tá? Eu vou multiplicar todo mundo por R a menos 1, tá? Isso aqui seria R a menos 1, vezes... Isso aqui é só para provar uma coisa interessante aqui, tá? Algebricamente, né? Então, se eu multiplicando todo mundo aqui pela inversa, o que é que eu fico, né? É o U, que é a coordenada global, vezes a inversa dessa matriz de rotação, é igual a inversa da rotação vezes a matriz de rotação vezes o U. Quem é isso aqui, meus caros? Identidade. Matriz identidade, tá? Como vocês sabem, a matriz identidade ela não muda as propriedades do vetor, né? Então, é mesmo que eu não ter, tá? Ela não vai ter efeito nenhum no U. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo, né? Aqui é o barra, tá certo? O barra é igual a inversa da matriz de rotação vezes o vetor aqui global, tá certo? Veja que interessante aqui, ó. Se eu quiser passar do local para o global, eu multiplico pela matriz R. Se eu quiser passar do global para o local, ou seja, vir na outra direção, né, o contrário, é só eu multiplicar pelo inverso dessa matriz, tá certo? Essa matriz que é a inversa dessa aqui, beleza? Qual é outra característica dessa aqui? Vocês estão vendo que ela é inversa, mas ela é o quê também? Transposta. Transposta. Ela é igual a transposta também.
tá certo? A gente pode provar, né, através da álgebra linear, que essa inversa ela é igual à transposta, porque os dois sistemas são ortogonais, tanto o final, tanto o global como o local, tá certo? É por isso que eu posso dizer que R, né, R transposto é igual ao R inverso, tá? Porque os dois sistemas são ortogonais, tá? Por isso que eu tenho, ó, veja aqui, cosseno, né, menos seno, aqui ficou seno, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, tá? Existe alguma vantagem de trabalhar com a transposta ao invés da inversa? Acho que computacionalmente é menor o custo Computacionalmente é muito melhor, muito melhor. Uma das coisas que mais consome tempo na computação, na análise algébrica de estruturas, né, matricial, é a inversão de matrizes, tá? Basicamente, o sistema está ali, eu vou dizer que 90% do tempo da análise, propriamente dita, ela é despendida na inversão das matrizes. Então, se eu puder usar uma transposição ao invés de uma inversão, para mim, é bem mais interessante, tá certo? Computacionalmente falando. Beleza? Aí agora, pessoal, se eu... Deu para entender aí, né? Aqui foi só para mostrar que uma coisa é igual à outra, tá? Então, se eu quiser passar do local para o global, eu multiplico pela matriz R, né, que é a de rotação. Se eu quiser fazer o efeito inverso, eu multiplico pela inversa ou pela transposta, que a gente vai trabalhar com a transposta porque é mais eficiente do ponto de vista computacional, tá bom? Agora, eu poderia também, né, aquilo foi para cada nó, né? Veja que a gente pegou só um nó aqui, tá certo? A gente fez só o nó, esse nozinho aqui, tá? Se eu quiser fazer para os dois nós, pessoal, ou seja, se eu quiser fazer a matriz de transformação, que eu tinha chamado de rotação, né? Se eu quiser fazer a matriz de transformação agora, tá? Para os dois, né? Para os dois nós, ou seja, para os 4 graus de liberdade, eu posso fazer, né? Que vocês estão vendo aqui, eu basicamente usei as duas, tá? Aqui, pessoal, C é o cosseno e S é o seno, só para não ficar tendo que cosseno de θ, seno de θ, tá? Aqui vocês entendem que o C é igual a cosseno de θ e o S o seno de θ, tá? Porque isso aqui fica muito grande se eu for escrever, né? Então, para simplificar aqui, eu uso C, S, menos C, tá? Então, veja que aqui, ó, quando eu estou olhando só para o nó 1, né? Ou seja, os deslocamentos, o 1 e o 2, é como se eu tivesse só essa matriz aqui, tá certo? Já para o 3 e para o 4, é só como eu tivesse essa matriz, o resto é zero, tá? Então, juntando as duas dessa forma, tá certo? Reunindo as duas matrizes, né, dos dois nós, a gente pode transformar diretamente os deslocamentos do elemento. De forma que eu escrevo agora, né, dessa forma aqui, eu tenho o vetor U, tá, do elemento, no sistema de coordenada local, é igual à matriz de transformação, que é essa daqui, vezes o elemento, né, o vetor dos deslocamentos, né, ou das forças, tá? Pode ser também, na escala, ou nas coordenadas globais, tá bom? Se fosse o contrário, como é que eu faria? Ué, é igual ao quê, pessoal? Agora eu quero passar do global para o local. Põe T transposto, né? T transposto. Vezes U. Tá? É a mesma coisa como a gente já mostrou, tá bom? Outra coisa, pessoal, a gente está falando de cosseno e seno, tá? Isso aqui é uma coisa que o aluno, é uma daquelas coisas que vocês, é daquela manha que você só pega quando você vai fazer, né, os exercícios e vai meter a mão na massa. Alguns alunos se sentem tentados a calcular os ângulos, tá? Os ângulos θ, né?
não façam isso, tá certo? Não trabalhem com ângulos, porque eu não preciso do ângulo. Eu vou sempre trabalhar, tá, com as relações nodais. Por quê? Porque eu tenho as coordenadas dos nós, tá? Sempre vai ser conhecido, né? Essas coordenadas x e y aqui dos nós, tá certo? Então, por exemplo, no caso disso aqui, então é importante duas coisas aqui, tá? Uma é eu estabelecer qual é aqui o sentido do elemento, tá? Ele sempre vai do nó 1 para o nó 2, tá? Se for do nó 1 para o nó 2, o ângulo θ é esse aqui. Se fosse o contrário, era esse ângulo θ aqui, que seria o mesmo, né? No caso, tá? Mas eu iria considerar esse ângulo como sendo o ângulo θ, tá? Se fosse daqui para cá, né? O inverso, tá certo? E a outra coisa é não utilizar o ângulo propriamente dito, porque eu não preciso do ângulo, eu preciso do cosseno e do seno dele, né? Como no sistema aqui de treliças eu sempre vou ter esses triângulos, né? Então eu uso aqui só as relações trigonométricas aqui. O cosseno é igual ao ΔX, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá certo? E o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa, ou seja, cosseno é igual a ΔX sobre L, e o seno de θ, ΔY sobre L, onde o L, né, pelo teorema de Pitágoras, aqui é o ΔX ao quadrado, mais ΔY ao quadrado. Lembrando que o delta é a variação entre as coordenadas, né? Por exemplo, ΔX é o x2, é o final, né? A coordenada x final, menos a coordenada x inicial. Da mesma forma, ΔY é quem? É a coordenada y2, tá? Todo ponto desse aqui vai ter uma coordenada, né? x2, y2, e aqui vai ter uma coordenada x1, y1, tá? Então, o ΔX, tá? Não tem nada de novo aqui, é calculado dessa forma, beleza? Tranquilinho aí, né? Vejam que a gente tá dando passos bem lentos, mas passos bem importantes, tá? A gente já viu como é que transforma, tá? A gente estabeleceu como é essa relação de um para o outro, né? Da inda e da vinda, tá? Dessas transformações, dessas rotações do global, né? A matriz de transformação global para o local, tá certo? E agora a gente vai fazer, né? Também as relações tanto para a força como para matriz de rigidez do elemento, tá? A gente sempre pode fazer isso aí, como eu falei, tá? Porque a transformação, pessoal, ela não depende do sistema, tá? Ela não depende, como eu falei, ela é uma transformação puramente trigonométrica, né? Não, ali se for qualquer vetor que eu estiver trabalhando, ele dá certo, tá? E ele funciona também, tá? Com os deslocamentos virtuais, né? Tá certo? Então, se eu tenho o UE, é o TE vezes o E, e se eu tenho, né, deslocamento virtual, é a mesma coisa, tá? Se eu quiser passar os deslocamentos virtuais para o local, do local para o global, é a mesma coisa, é a mesma ideia, né? Por quê? Porque são vetores, tá? No caso, né, no caso aqui do princípio dos trabalhos virtuais, tá certo? O método das energias, a gente tem que lembrar que o trabalho é um escalar, né? Trabalho é um escalar, temperatura é um escalar, tá certo? Então, sempre que eu tenho escalar, tá certo? Lembre-se que aqui é só a forma matricial, né? Eu poderia representar isso aqui de uma forma vetorial, né? Vetorial seria só isso aqui, tá? Tá certo? Não confunda. Às vezes a gente vê nos livros, mas nos artigos, né? Nos artigos científicos, tá? Isso aqui, tá? Veja que se eu estou dizendo que aqui é um vetor, né? Estou fazendo uma multiplicação escalar, tá? Uma multiplicação escalar, eu não preciso dizer que isso aqui é a transposta, né? Só que como eu estou tratando isso aqui como matrizes, eu tenho que dizer que essa multiplicação é uma multiplicação com o transposto. Vocês entendem isso aí, né? Se eu estivesse dizendo aqui que é um vetor, não precisaria colocar o transposto, né? Nem faz sentido dizer que um vetor transposto, né? Só quando eu estou falando
que esse vetor está sendo representado por uma matriz, tá bom? Uma matriz coluna, né? Matriz coluna, matriz linha, tá? Então, isso aqui acontece porque eu estou trabalhando com matrizes, né? O nome do negócio aqui é análise matricial de estrutura, né? Pelo menos era. Tá? Então, pessoal, como o trabalho é um escalar, né? Acontece uma coisa interessante também. Ele é independente do sistema, tá? Então, é por isso que tanto faz eu trabalhar, né? Eu definir essas coisas no sistema local, tá certo? Como no sistema global, tá? Isso aqui vai ser a transformação, né? Não tem nada que diga no princípio dos trabalhos virtuais que eu tenho que usar uma determinada orientação, né? Um determinado sistema de coordenada. Não tem nada disso, né? Ele é um trabalho, tá? O trabalho é um escalar, então ele é um produto escalar entre né, os deslocamentos vezes a força, tá? Isso pode ser tanto no sistema de coordenadas global, quanto no sistema de coordenadas local, tá? Então, se eu tenho isso aqui, né, que o trabalho, o E, é igual à multiplicação, né, desses vetores aqui no sistema local, eu também posso dizer, tá? Se eu substituir aqui o meu GE, né, quem é o GE? É a força, né, do elemento, é igual à matriz transposta vezes o GE no local, tá? De onde é que vem isso aqui? Quem é o G'? Cadê? Eu fiz aqui o... Ah, tá. Se eu pegar isso aqui, né? Substituir aqui, tá certo? Eu fico com TE vezes o E, né? O delta aqui, virtual, que multiplica o GE, tá? Então, eu fico com o E transposto, né? Que é esse aqui, vezes o T transposto, vezes o GE, tá? Só que o GE, né? Que é a força no elemento, na escala global, tá? Eu já defini isso aqui como sendo T transposto vezes o G local, tá? Então, se eu tenho isso aqui, é a mesma coisa de eu estar multiplicando, como eu já havia definido, né? Então, se a gente tem esse tipo de relação, tá certo? Então, a gente verifica que o T transforma os deslocamentos do global para o local e o T transposto, né, transforma as forças do local para o global. Isso aí é o que a gente já tinha dito, né, que é o princípio, né, o nome correto é o princípio da contragradiência, tá? É só para dizer que você vai aí de um lado para o outro, tá? Então, se eu pegar aí, se eu disser que a força, né, se a gente aplicar agora todos as definições que a gente tem, né? Eu tenho essa definição aqui, que é a da transformação, tá certo? Só que eu sei que o GE, né? Quem é o GE? A força é a matriz de rigidez vezes o deslocamento nodal do elemento, né? Se eu jogar isso aqui, eu fico com TE, KE, TE vezes o E, tá? Então, eu tenho essa expressão, que é o quê? Se eu digo que GE é igual a isso aqui tudo, né? Vezes o E, porque isso aqui é igual ao quê? A matriz de rigidez, né? A matriz de rigidez, GE e o E, é a matriz de rigidez o quê, pessoal? Elemental. Elemental, mas de quê? Em que sistema? Acho que é global, não? Global, tá? Então, a matriz de rigidez global é igual à matriz T, transposta, vezes a matriz de rigidez local, tá? No sistema local, vezes o T. São duas multiplicações aqui, tá? Então, essa é a forma, né, que eu transformo, que eu utilizo para transformar a matriz de rigidez do local para o global, tá?
a gente mostra isso aqui, tá bom? Mas não é a maneira que usualmente se faz, tá? Não é assim que a gente faz, que a gente pega isso aí do elemento e depois transforma para a matriz global, não. A gente já vai direto, tá certo? A gente já vai direto, a gente já estabelece a relação do elemento, como vocês vão ver, tá? Mas, de uma forma geral, pessoal, aqui resumindo, né, o resumo da ópera aqui, é que as transformações entre os sistemas global e local são dadas pelas mesmas expressões para todos os elementos reticulados, tá? O que é que eu quero dizer com isso aqui? O que a gente fez para treliça, tá? Ele vale para barra, treliça, ele vale para pórtico, tá? Ele vale para pórtico, ele vale para grelhas, tá bom? Todo sistema que pode ser representado por elementos reticulados, isso aqui vale, tá certo? Não é só para treliça, tá? Isso aqui sempre vai valer, né? Obviamente que cada elemento, né, tem seus graus de liberdade, tá bom? E a matriz de rigidez vai ser uma matriz diferente, tá bom? Por exemplo, se eu estou usando um elemento de barra, a matriz só era 2 por 2, né? Só tinha 2 graus de liberdade. Então, a matriz de transformação é 2 por 2. No caso da treliça, né, a gente vai ver que a treliça, né, já tem 4 graus de liberdade. Então, como a gente vinha vindo aí, as matrizes são 4 por 4, tá? Mas as relações são essas aqui e não mudam, tá? A matriz de rigidez da estrutura é montada somando-se a matriz de cada elemento no sistema global, tá? É isso aqui que deu o nome, né, ao sistema, tá? É o método da rigidez direta, porque você já coloca a matriz de rigidez do elemento direto no sistema global, tá bom? Por isso que deu o nome ao método, né? E a transformação das forças externas, pessoal, por exemplo, força de engastamento perfeito, é idêntica à de forças internas, tá? Então, a gente faz essas transformações também para as forças externas, tá? No caso das treliças planas, pessoal, então, como a gente disse que a gente vai fazer, né, o elemento, a gente já vai montar no sistema global, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que montar a matriz aí global, né? Que é o quê? Se você pegar, qual é a expressão que eu tenho aqui, né? É o T transposto, né? A matriz de transformação transposta, vezes a matriz de rigidez do elemento, vezes o TE, tá? A matriz de rigidez, como vocês sabem, ela é função do EA e do L, né? Vai ter aqui só o 1 menos 1, 0, né? É a matriz de rigidez, tá certo? E as matrizes de transformações são quem? São essas aqui, o seno e do cosseno, tá? Então, já faço essa multiplicação, tá bom? E já obtenho essa expressão, que é a expressão que eu já vou utilizar direto, tá? Aqui equivale a dizer que eu já estou transformando ela, né? Veja que aqui, se eu fizer, eu estou dizendo que KE, em outras palavras, é igual a T transposto, que multiplica K vezes o T tá? Como a gente tinha estabelecido aqui, né? Tá bom? A matriz rigidez global, ela é montada da seguinte forma, tá? Só que vocês não vão fazer essa operação toda a vida, não, tá? Vocês já vão usar essa matriz logo de cara, tá bom? Então, na montagem, né? No caso da montagem aí do sistema, tá bom? A gente vai utilizar direto isso aí, tá? Aí vem aquela discussão que a gente teve já anteriormente, né? Que é a questão da matriz ser simétrica, né? Qual o problema da matriz ser simétrica? Né? Essa aí, no caso, é simétrica e singular, né? O determinante é igual a 0, tá? Aí tem toda aquela questão, né? Quando o sistema, né, é linearmente dependente, eu tenho isso aí, essa matriz singular, e o que é que implica isso aí? Numa matriz singular, eu não posso inverter, né? Eu não posso inverter, isso aí acaba se tornando um problema. Só que a gente já contornou isso aí, né? Por quê? O que é que a gente fazia? Por isso que a gente diz, quanto mais hiperestáticos no sistema, melhor, tá?
Porque quanto mais graus de liberdades fixos eu tiver, menor vai ficar a minha matriz, tá? Porque eu vou zerar aqueles deslocamentos, né? Então, como eu estou dizendo que o deslocamento naquela direção não vai acontecer, eu já zero ele e diminui a minha matriz, tá? Então, vamos ver como é que isso acontece, tá certo? Quando a gente faz para justamente eliminar, né? Eliminar essa questão da matriz singular. Quando eu vejo uma matriz singular, chega já dá logo um frio na espinha, né? Não dá para inverter. Esse aqui é o grande problema, né? Então, a matriz da rigidez da estrutura deixa de ser singular quando os apoios são considerados, né? Quando eu considero os apoios, eu vou zerar aqui algumas linhas ou algumas colunas, aí fica possível de inverter a matriz. Tá bom? Beleza? Deu para entender, pessoal? Deu para acompanhar aqui? Muita conversa, tá? Para mostrar isso aí para vocês, mas o importante é vocês dominarem o método, é saber como é que aplica, tá? Professor, Oi. só uma dúvida quanto à matriz de transformação. Tá. A segunda e a quarta linha, elas vão ter alguma utilidade? Rapaz, utilidade elas vão ter, tá? Elas vão ter, porque no sistema você tem que ter ela no global, não é? Sim, sim. Ela não aparece naquele local, não é? Isso. Que ela é zerada. Mas no global você precisa ter ela, não precisa? Porque eu tenho deslocamentos globais, eu só não tenho força, né? Quando eu achar esses deslocamentos globais, tá? O 1, o 2, o 3 e o 4, e eu for transformar isso aí para o elemento de novo, tá? Porque eu resolvo no sistema global, depois eu volto para cada elemento para achar os esforços, né? Quando eu voltar com esse vetor de 4 posições, a minha matriz lá tem um bocado de zero. Aí todas as forças correspondentes aos componentes no sistema local vão desaparecer, tá? Isso é uma coisa, essa sua pergunta é extremamente importante, porque dá a entender que você está sabendo aí como é que o negócio funciona. Você tem que ter essa distinção. No sistema global, tá? Você tem deslocamentos em X e em Y, não tem? Sim, sim, No verdade. local, né? E, consequentemente, você tem forças em X e em Y, tá? Quando você transforma isso aí para o local, é que essas forças, né, analisando o elemento no seu sistema de coordenada local, é que você não pode ter forças perpendiculares. Aí ele vai zerar. E vai zerar por quê? Porque a matriz de rigidez local ela tem várias colunas com zero, né? Por isso que você perguntou se tem necessidade. Tem necessidade no global, tá? No local é só para encher linguiça, é só para manter a compatibilidade entre os tamanhos das matrizes, tá bom? Porque se eu tivesse uma matriz de 2 por 2, eu poderia reduzir aquilo lá para uma matriz de 2 por 2, né? Não é isso que você está querendo fazer? Ela ficaria igual a matriz da barra, né? Tá certo? Mas por que eu trabalho com ela de 4 por 4? Porque eu vou multiplicar isso aqui por um vetor que tem 4 posições, tá? Então, se eu tivesse ela só, né, só com as posições aqui dos elementos que interessam, eu não teria a compatibilidade que me permitiria fazer essas operações de multiplicação, tá certo? Professor, não é nem transformar em 2 por 2, mas é zerar a linha, porque elas vão estar sempre resultando em operações que vão resultar em zero, ou vão multiplicar zero. Exatamente, é. Não é isso que o senhor falou, né? Então, mas você entendeu aí, né? não entendi. É a questão do local e do global, tá? Ok, obrigado. Tá bom? Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa treliça aí, tá? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma treliça composta de 2 elementos, tá? E eu tenho essas condições de contorno aqui, tá? Eu tenho esses 2 apoios, obviamente rotulados, né? Como toda treliça, tá? Mas que não permitem que eu tenha deslocamentos nem X nem Y, como vocês podem ver aqui, né? Aqui tudo é zero, tá? 0 e 0, né? Esse nó aqui, por sua vez, tá? As condições de contorno dele aqui é o quê? Ele tem 2 forças externas, uma de 20 kN e uma de 10 kN, e ele pode se deslocar, né? Ele pode se mover aqui tanto em U1 como em U2, tá? Ou V1, né?
1 ou 2. Eu tenho com isso quantos graus de liberdade? A minha estrutura tem quantos graus de liberdade? Ativos, acho que 2. 2, né? 2 graus de liberdade, tá? Então, se a gente for trabalhar aqui com a nossa treliça, como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que numerar, né? A gente tem que fazer a numeração aqui dos nossos elementos, tá? Porque os elementos vão depender da posição que ele está aqui. Por exemplo, eu tenho, como a gente já viu no sistema de barra, eu tenho que manter as condições de compatibilidade, né? O nó 2, tá? Desse elemento aqui, ele está ligado, do elemento 1, ele está ligado ao nó 2 do elemento 2. Então, eles têm que ter o mesmo deslocamento, tá certo? Tem que estar junto. Então, isso aqui tem que se refletir na montagem da matriz, tá? Das matrizes de rigidez e dos vetores de deslocamento, tá bom? Então, como é que eu faço? Primeiro passo aqui, numerei, né? Eu chamei aqui o meu elemento 1, o elemento 2, tá certo? E coloquei os nós, a numeração dos nós globais, tá? 1, 2 e 3, beleza? Vou olhar aqui os meus graus de liberdade, né? Para cada nó. Esse nó aqui, teria a princípio 2 graus de liberdade, mas como eu tenho esse apoio do segundo gênero, os dois aqui vão ser 0, né? Os dois vão ser 0. Da mesma forma, esse apoio aqui nesse nó 3, tá? Então, eu só tenho 2 graus de liberdade. Se eu só tenho 2 graus de liberdade, qual é o tamanho da minha matriz de rigidez global? Tá aí, 2 por 2, professor. 2 por 2, né? Aí você já começa a se perguntar, epa, peraí, professor, mas na aula passada você me mostrou uma situação onde a menor matriz de rigidez era a matriz do elemento. A matriz global, né, a de rigidez global, ela era maior, né? Eu incluía aquele elemento lá. Aqui é o contrário, porque a matriz de rigidez, né, nesse caso, a matriz de rigidez global, ela é menor do que a matriz de rigidez local, né? Qual é o tamanho da matriz de rigidez de cada elemento de treliça? 4 por 4. 4 por 4. Como é que eu meto uma matriz de 4 por 4 dentro de uma de 2 por 2? Você vai desconsiderando algumas linhas, algumas colunas que estão travadas. Exatamente, eu vou desconsiderando as linhas e as colunas que estão travadas, tá? Por quê? Porque se eu digo que eu só tenho 2 graus de liberdade, a única coisa que me importa aqui são esses 2 deslocamentos, né? O resto não importa, eu já sei que é 0, tá? É por isso que eu tenho que ter essas condições para poder resolver. Caso contrário, eu nem conseguiria, porque todas as matrizes são simétricas, né? E singulares, tá? Então, o que é que eu faço? Vou primeiro aqui definir o meu vetor de cargas externas, tá? X e Y, então eu tenho 10 e menos 20, né? Esse aqui é o meu vetor F, tá? Carga de 10 kN, menos 20, né? E a matriz de rigidez que eu vou começar, né? Definindo o tamanho dela, né? Ela começa zerada, tá? É o método da rigidez direta. Eu monto a matriz global zerada e vou inserindo cada elemento dentro dela. Definimos que o sistema tem 2 graus de liberdade, então a matriz é uma matriz de 2 por 2, tá bom? Agora vamos montar o primeiro elemento, tá? Quem é o primeiro elemento aqui, tá? É essa expressãozinha, tá? A gente vai aplicar aqui, ó, né? KE, tá certo? Isso aqui é o elemento, mas na sistema global, tá? Ele é o quê? O EA sobre L, né? Que multiplica essa matriz de transformação, tá bom? Então, é melhor eu copiar aqui? Vocês querem que eu copie isso aqui? É bom, professor. Então, me dê só um segundo aqui. Então, o que é que eu tenho aqui, né? O EA do sistema é 20.000 kN, tá certo? O comprimento, né, da barra do elemento 1, que é esse aqui, é o quê? Aqui eu tenho um triângulo, né?
3, 4, então o comprimento desse elemento 1 aqui eu já sei que é 5, né? 3, 4, 5, é o triângulo 3, 4, 5, tá? Comprimento dele, L, é igual a 5. E os cossenos, né? Calculados de que forma, pessoal? Vamos fazer aqui devagarzinho. Como é que eu calculo os cossenos aqui? Eu disse que não é para ir atrás de calcular ângulo, não, tá? Como é que a gente faz aqui? Quem é o cosseno aí? O cosseno, você pega a distância em x de um nó para o outro e divide pelo comprimento do elemento. Seria 4 por 5, né? Cosseno seria 4 por 5, e dá por 8, né? 0,8. E o seno seria o quê? 3 por 5, que dá 0,6, né? Ah, você está pegando esse elemento da diagonal, é isso? É o 1, o elemento 1. Perdão, desculpa. O elemento 1. Tá? Vamos começar pelo 1 aqui, né? Tá bom? Então, o ângulo θ é esse aqui. Tá certo? Você pensava que era esse aqui, né? Pensava que era o da horizontal, aí ficaria Não, preste zero. atenção aqui, vá seguindo a orientação do número, tá? Professor, se eu tivesse chamado aqui esse aqui de 1 e esse aqui de 2, ia fazer diferença? Não ia fazer diferença nenhuma, tá? Mas o que você não pode é misturar as coisas, né? Comece com a numeração e mantenha a sua numeração, tá bom? Eu comecei a minha aqui no sentido anti-horário, tá? 1 por 2, tá bom? Então, o meu cosseno é 0,8 e o seno 0,6, né? Que eu falei? Então, vou só montar minha matriz de rigidez aqui, pessoal. Não penso muito não, tá bom? É só plugando aqui. O aluno esperto, ele já tem um Excelzinho já no ponto de bala, já só para montar esse negócio aí, para nem perder tempo, né? Tá ficando a dica aí para vocês. Tá certo? Isso aqui vai ter que ser feito várias vezes. Então, vamos lá. Quem é? É o EA sobre L. Quem é o EA? 20.000 dividido por 5, né? Dá o quê? Dá 4.000 vezes quem? Cosseno ao quadrado, né? Vai ser o primeiro elemento aqui, né? Quem é o cosseno ao quadrado? 0,8 ao quadrado, tá? Então, fica o quê? Vamos lá. 20.000. Primeiro elemento, tá? O elemento aqui, 1, né? Tá certo? Ele é igual ao quê? 20.000, que é o EA, dividido por 5, tá? Que multiplica cosseno ao quadrado. Quem é o cosseno ao quadrado? 0,8 ao quadrado. Isso aí dá o quê? Dá 20.000 dividido por 5 dá 4.000 vezes 0,8 ao quadrado, que dá 2.560. Beleza? Esse aqui seria o quê, pessoal? O segundo aqui seria o EA sobre L, que vai ser sempre 4.000, né? Vezes o cosseno, que é 0,8, vezes o seno, que é 0,6, tá? Então, seria 20.000 dividido por 5 vezes 0,8 vezes 0,6. Seria 1.920. E assim você vai preenchendo todos os elementos. Tá certo? Entendido? Ok. Montou isso aí, pessoal? Qual é o próximo passo? A gente viu, isso aqui eu montei, né? Só para vocês verem que como é que faz ela completa, tá? Mas a gente já sabe que os deslocamentos 1 e 2, né? Aqui é o quê? Né? O que é que eu faço aqui? Aqui em cima quer dizer, isso aqui é o quê? É o 1 e aqui o 2, né? Ou V, né? Como eu vinha chamando, tá? Que aqui é o local, né? O 1, V1, o 2, V2, tá? Que no caso do nosso elemento 1 aqui, ó, o 1 e o V1 são 0, né? É isso? Então, essa linha e essa coluna, para mim, não tem importância, tá? Por quê? Porque os valores de deslocamento aqui vão ser 0, tá? O que é que fica? Fica só essa parte aqui, entenderam? Você diz, professor, zera a matriz de rigidez, vai um 0 ali? Não vai, a matriz de rigidez completa é essa aqui, tá? É essa aqui.
Por que que zera? Porque como eu vou multiplicar por um vetor aqui, que só tem 2 deslocamentos, o vetor da multiplicação aqui seria o quê? Né? Seria 0, 0, o 1 e o 2, tá? Entendido? Tranquilo. Tranquilinho, né? Aí a matriz já passou de 4 para 4, para 2 para 2, tá bom? Aí vem aqui aquela malandragem do aluno mala que gosta de tirar 10 na prova. Ou o nego já vem com o Excelzinho pronto já, para só meter esses valores lá, tá? Ou o cara não vai nem perder tempo com isso aqui não, tá bom? Se você bota lá no Excel, não tem dificuldade nenhuma, né? Que ele já vai calcular automático para você, tá? Ou você já vai direto, opa, peraí, já vou ver quem é que zera aqui. Zerei essa linha, zerei essa linha, zerei essa coluna, essa linha. Vou me concentrar só nessa parte aqui. Qual é essa parte aqui da matriz? É essa aqui, ó. Beleza? Cosseno ao quadrado, cosseno vezes seno, cosseno vezes seno, seno ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicado por A sobre L. Beleza. Fiquei com essa matriz. Aí, pum, joga isso aqui na matriz de rigidez global, que eu tinha definido como sendo zerada, né? Agora ela não está mais zerada, eu já joguei aqui os dois valores. Isso aí é a contribuição do elemento 1. Vamos fazer agora a contribuição do elemento 2, tá? Elemento 2 da mesma forma, tá certo? Aqui é do elemento 1, né? O elemento 2 é da mesma forma. Só que o elemento 2, pessoal, tem uma particularidade aqui, tá? Que é uma coisa interessante que eu acho que eu acabei até nem falando, né? Qual é a diferença da coordenada local para a coordenada global de um elemento que está na horizontal? Acho que nenhuma. Nenhuma, né? Nenhuma. Nem se estiver na horizontal, nem se estiver na vertical, tá? Onde é que isso aqui vai se refletir, né? Se você pega o cosseno desse ângulo aqui, que vai ser 0, o θ aqui vai ser 0, né? Quem é o cosseno de 0? 1. E o seno de 0? 0. Se você joga isso aqui dentro dessa matriz, tá? Tudo que tiver seno aqui vai bailar. Entendeu? Tudo que tiver seno vai ser, você vai multiplicar por 0, né? O seno não é 0? Vai rodar, tá certo? Então, aqui, ó, aqui é o 0, não é o 0, não estou zerando do apoio, não. O 0 da própria matriz de rigidez mesmo, tá? Tá bom? Por quê? Porque como eu multiplico pelo aquele seno, e o seno vai ser 0, né? Tudo que tiver seno vai ser zerado, tá bom? Montei aqui, né? A mesma coisa, tá? Peguei aquela expressão, né? Joguei agora os valores de cosseno e de seno, tá? Joguei aqui dentro da expressão, né? Beleza. Agora vou zerar as linhas que estão, né? Que estão presas, que estão fixas, né? São as mesmas duas, tá? Essa daqui e essa daqui, tá bom? Eu fiquei só com essa matrizinha aqui, beleza? Agora eu vou fazer o que com isso aqui? Você soma na matriz que você tinha feito. Soma na matriz que eu tinha, que é essa daqui, não é? Tá certo? Então, como aqui tem 0, eu só vou somar um elemento. Então, ela vai se repetir, o único elemento que eu vou mudar é esse aqui, que é 2.560 mais 5.000, tá? Que dá 7.560. Beleza? Essa é a minha matriz de rigidez global, levando a contribuição dos dois, levando em consideração a contribuição dos dois elementos, beleza? Entendido? Tranquilo, né? É muito fácil para quem está acompanhando. Agora vai estudar isso aqui na véspera da prova, se tu sabe fazer. O que vai aparecer de dúvida aí, meu amigo, não está no gibi. Entendeu? Não deixe pro dia da prova, não, pessoal. Pelo amor de Deus. Não vai dar certo. Tá? Beleza, montei minha matriz de rigidez global. Tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Vou resolver o meu sistema. O que é que eu quero? Eu quero achar os deslocamentos, não é? O vetor de forças nodais eu já tenho, né? São as forças externas, que é esse aqui, tá certo? A matriz de rigidez global eu já tenho, que é essa daqui, que vocês viram como foi que eu montei. Eu vou resolver isso aqui agora para achar
os deslocamentos, o 1 e o 2, tá certo? O 1 e o 2. Esses deslocamentos são o quê, pessoal? São locais ou globais? Local ou global? É global, né, pessoal? Eu já estou montando a matriz de rigidez global, né? Eu peguei cada elemento, mas já fui jogando as contribuições na matriz de rigidez global, tá? Então, aqui tudo é global, ó. Vetor de forças externas, que é global, tá certo? Matriz de rigidez global, que só tem 2 por 2, e, obviamente, esse vetor aqui de deslocamentos é o vetor de deslocamentos nodais na escala global, tá bom? Então, achei o 1 e o 2. Isso quer dizer o quê? Se a minha treliça está aqui, aqui não precisa falar, né? Só resolver, multiplicar a inversa dessa matriz por esse aqui, né? Isso aqui vocês sabem fazer, beleza? O que é que esse 1 e o 2, como é que eles estão representados aqui? Se eles são globais, né? O meu sistema de coordenada global é esse aqui, ó. É o x e y como se fosse aqui no plano da tela, né? Então, o 1 seria o quê? Seria esse aqui, o 1, e o 2 seria esse rapaz aqui. Por quê? Porque eles estão no sistema global, tá? Então, o 1 é igual ao quê? 7,33 vezes 10 a menos 3. E o 2, né? O 2 é igual a menos, ou seja, não é para cima, é para baixo, né? É igual a menos 23, menos 23,66 é a menos 3, tá? Então, esse daqui são os deslocamentos globais, tá bom? Só, pessoal, que agora eu quero calcular as forças nos elementos, em cada elemento, tá? Eu vou olhar agora para o elemento 1, tá? O que é que eu tenho que fazer agora? Eu acabei de calcular os deslocamentos globais, né? O que é que eu preciso fazer agora, se eu estou querendo calcular as forças no elemento? Eu tenho que transformar esse pessoalzinho aqui, eu tenho que rodar eles para eles... Vou até mudar de cor aqui. Eu tenho que rodar para o sistema local. Não é isso? Tenho que dar essa rotacionada aqui. Como é que eu faço isso? Passamos a aula toda discutindo. Eu tenho o vetor de deslocamentos no sistema global, é só multiplicar pela matriz de transformação, né? Que eu obtenho o vetor no sistema local, tá bom? Quem é a minha matriz de transformação é aquela, cosseno, seno, menos seno, cosseno, cosseno, seno, menos seno, cosseno, o resto é zero, tá? Aí o 1, pessoal, essa matriz é 4 por 4, eu tenho que preencher os outros deslocamentos que eu já sei que são zero, né? E são justamente esses deslocamentos aqui, não é? 0 e 0, não é? Mas como a rotação não é do elemento todo, né? O elemento tem 4 graus, só que eu sei que eles são zero. Eu tenho que completar aqui esses dois deslocamentos que são zero. Efetuo essa multiplicação, tá certo? E fico agora com esse vetor aqui, que é o quê? É o vetor com traço em cima. É o vetor com traço em cima, que é o local. Agora, o local é esse aqui, ó. É o 0 e 0, né? E esse daqui, ó. E esse daqui, que é o quê? Menos 8,3, tá? Então, se ele é menos, né? Vou apagar aqui. Posso apagar isso aqui? Pode. Ele é menos 8,3 e ele é local, então ele está nesse sentido aqui, né? Então, ele é menos
8,3 vezes 10 a menos 3. E o outro é o quê? Menos 23,3, tá certo? Menos 23,3 vezes 10 a menos 3, tá? Transformei isso aqui agora no local, né? Aqui é 0 e 0, tá? Não tem nada, eu coloquei só os vetores aqui, mas é 0, né? Por que é 0? Porque tem o apoio aqui, tá? Então, esse elemento, ele está sofrendo, né, uma força aqui, tá certo? De compressão, né? Uma deformação de compressão igual a 8, menos 8,3 vezes 10 a menos 3. E ele tem um deslocamento aqui, né? Aí vem aquela pergunta do Mário, tá? Eita, professor, tem esse deslocamento aqui, mas tem força? Vamos ver por que não tem força, né? Porque no sistema local, tá certo? A matriz de rigidez local, ela tem todos esses elementos iguais a 0, né? Que são justamente os elementos correspondentes aos V's, né? Esse aqui eu já sabia de antemão que era 0, tá? Eu já sabia de antemão que esse aqui era 0, tá? Que era o 2, né? Mas agora eu tenho, né? Vou multiplicar, vou montar a minha matriz de rigidez do elemento no sistema local e vou multiplicar pelo deslocamento local que eu acabei de calcular para obter as forças no elemento. Entendido? Vocês lembram disso aqui, né? Matriz que a gente montou lá no comecinho. Montamos lá no comecinho. A matriz do elemento, cadê? A matriz de rigidez do elemento, né? Que é essa aqui, ó. É A sobre L, 1, menos 1, 0, né? Onde eu disse que eu tinha colocado essas linhas e essas colunas para zerar justamente as forças perpendiculares. Beleza? Então, montei, né? O meu EA sobre L é o 20.000 dividido por 5, que dá 4.000. A matriz é 1, menos 1 e 1, tá? Montei a minha matriz de rigidez, multipliquei pelo vetor aqui de deslocamentos local, né? E obtenho esse vetor aqui, que é o vetor G, que é o vetor de força, né? Como é que eu represento isso aqui na barra, então? Veja que eu não tenho duas coisas interessantes aqui, né? Aqui eu tenho deslocamento vertical, né? Aqui perpendicular, e tenho deslocamento, né? No sentido do eixo do elemento. Quando eu resolvo isso aqui, o meu sistema me dá, ó, o que apareceu aqui? Apareceu uma força aqui no 1,1, né? Por que tem que aparecer essa força? Aqui não era um apoio, mas tem que aparecer uma força aqui, não tem? Porque se tem um aqui, vai ter um aqui também. Obviamente, elas têm que ser em sentido contrário, né? Então, essa daqui, que é a força G1, né? Que é igual a 33,33 na unidade que a gente usou de força, que eu acho que é quilonewton, né? E o outro, né? Que é a força aqui local, o 2, que é menos 33,33, tá? Quilonewtons. Os outros aqui é 0, tá? Isso aqui é igual a 0, não tem. O outro aqui também é igual a 0, não tem, tá? Como a gente havia definido desde o começo, só tem forças, né, no eixo, que passam pelo eixo do elemento, como todo elemento de treliça, tá certo? Então, qual é a força no elemento, né? Se eu tenho aqui compressão, então é menos 33 kN, a força que age no elemento, tá bom? Entendido? Ok. O resto aí, pessoal, tá entendendo? Tá acompanhando? Eu sei que é chato mesmo, mas é simples, não é difícil, não. É só trabalhoso, tá? É só repetitivo, né? Prática, né? É Agora só vai. prática, pois é.
É o que eu estou dizendo, pessoal. Você deixa para fazer isso aí, na hora da prova, aí tá um monte de dúvida, não vai conseguir, vai ficar aperreado, vai ser aquela confusão, tá certo? Aí vai sair mal falando do DSC ainda, né? Já tem dessa. Professor, né? Por favor, né? Aí eu vou passar um exercício aqui, tá? Pelo amor de Deus, façam. Eu passei um exercíciozinho aqui, todo já feito, só para vocês acompanharem. Vocês vão fazer e já tem um passo a passo para depois ir tirando a dúvida, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa para o elemento 1, tá? As forças do elemento 1. Ah, sim. Aqui é no local. Então, eu estou fazendo essa brincadeira de vai e volta aqui, tá bom? Eu já poderia ter feito ali com o global. Mas vamos supor que eu quero passar agora esse vetor de forças local, que é o G1, né? Isso aqui é só brincadeira. Estou passando de um para o outro só para vocês verem que dá certo, tá? Agora eu tenho o vetor de força local, né? Tá certo? O vetor de força local, que é o G, né? Do elemento 1, tá certo? Local do G elemento 1. E tenho, né? A matriz de transposição, de transformação, tá? Eu não calculei as forças aqui. Se eu quiser transformar eu calculei essas forças aqui, né? Essas são as locais. Se eu quiser transformar o global, eu faço o quê? Multiplico pela matriz de transformação, tá? Matriz de transformação transposta agora, né? Porque agora eu estou indo eu tenho o local e quero passar para o global, tá? Quando é do global para o local, a matriz não é transposta, tá? Esse tipo de coisa tem que estar ligado, beleza? Aqui é só multiplicar, fazer essa multiplicação. Veja que tem muita multiplicação, tá, pessoal? Então já preparem os códigos aí de Excel, seja lá do que for aí, vocês utilizarem, já deixe tudo no ponto funcionando. Fazer isso aí na calculadora é um saco, tá? Não vai dar, vocês vão ficar tudo perdido aí. Mas, quando eu transformei para o sistema global, agora eu peguei, simplesmente aquilo que eu falei, né? Transformar as coordenadas, as projeções, né? Eu tinha menos 33 aqui nesse eixo, é só jogar aqui as componentes aqui no novo sistema, que é o sistema global, tá bom? Isso tudo é feito de forma muito elegante, né? Através da multiplicação dessa matriz. Porque a gente não ensina isso aqui a vocês, por exemplo, em mecânica, quando vocês estão trabalhando com treliça, né? Você faz lá método das seções, aí tem que fazer todas aquelas transformações, multiplicando por seno, multiplicando por cosseno, e o tempo da prova acabando, e a calculadora irradiando, e você calculando o seno em grau, aquela confusão toda, né? Só Deus sabe o trabalho que dá corrigir as provas de mecânica quando tem essas coisas de treliça, né? Porque erra tudo, erra o ângulo, erra o